Sérgio Moro deve estar bastante descontente com essa última pesquisa que saiu agora do Poder 360. Ou pelo menos ele deveria estar bastante triste com essa pesquisa. Eu acho que ela é bastante ruim para a sua candidatura e eu quero comentar aqui algumas outras coisas que, por mais que eu ache que ele tem algum potencial de crescimento, as pesquisas estão indo muito contra ele, beleza? Então, nessa pesquisa, não é a primeira dessas pesquisas recentes, ele já se encontra empatado numericamente com o Ciro Gomes e ambos empatados com menos de 10%. Isso daí os tornam candidatos muito abaixo do segundo colocado, que é o candidato Jair Bolsonaro. Nessa pesquisa do Poder 360, o Bolsonaro diminuiu um pouco a diferença que ele tinha em relação à liderança do Lula, mas eu acho que isso daí é do jogo, acontece, mas a diferença, principalmente no segundo turno, ainda é gigantesca. E eu vou falar um pouquinho como que o Bolsonaro, por exemplo, utiliza desse tipo de métrica, dessa linguagem meio confusa, aqui quando ele vai espalhar fake news. Também quero comentar sobre o Auxílio Brasil, como ele não vai conseguir garantir a reeleição do Jair Bolsonaro, e também vou comentar aqui a última entrevista do Flow que o Moro fez, beleza? Eu ainda não vi a do Ciro Gomes, eu vou fazer um vídeo especificamente de cada uma delas. Então, os dois aqui empatados numericamente e bastante complicado para o Moro. Então, uma coisa tem que ficar clara. Se você é o Sérgio Moro, se você está na campanha do Sérgio Moro, algumas coisas têm que ficar muito claras para você. Esse papo de terceira via, isso daqui não existe. Embora o nome do canal seja Terceira Via, isso daqui não existe. Isso aqui é uma coisa que é um desejo social que é muito restrito para uma parte da população, digamos 5%. Digamos que 5% das pessoas realmente rechaçam com muita força tanto o Lula quanto o Bolsonaro. E provavelmente isso aqui é uma galera um pouco mais esclarecida, mais bem informada, que discorda do Bolsonaro e do Lula por um motivo meio claro. Acham que ambos são, como diria o Alckmin em 2018, radicais e prepotentes. Eles não gostam deles porque eles acham que eles são uma forma de ameaça à democracia, cada um deles à sua maneira. Então eu sempre falo que quando você quer fazer uma comunicação eficiente com as pessoas, você não pode ficar com esse papinho de democracia, democracia. O brasileiro tá cagando para democracia. Outra coisa, separação dos poderes, respeito das instituições. Ninguém respeita a instituição do Brasil. Só o pessoal da Globo News diz respeitar. 95% tá nem aí com isso. Ou seja, o pessoal desgosta do Bolsonaro, desgosta do Lula, muito por causa disso, uma parte do eleitorado, mas a outra parte do eleitorado, que é a maior parte do eleitorado, não gosta dos dois porque acham que os dois não conseguem resolver. O Lula menos, o Lula ainda tem um recall bastante positivo. Então, a gente tem que parar com esse discurso extremamente restrito a uma parte do eleitorado. Então, se a gente for ver aqui a entrevista do Sérgio Moro no Flow, eu fiz uma enquete aqui com vocês perguntando, e aí, vocês acham que o Moro foi bem ou mal? E é meio óbvio, o pessoal que gosta do Ciro Gomes, quase que todos falaram que foi muito ruim. E o pessoal que gosta do Moro falou que foi bom. A minha opinião pessoal foi que a entrevista do Flow foi acima da média. Eu achei que a entrevista dele foi acima da média. E daí o pessoal, principalmente da militância, que é altamente engajado, vai falar, mas ele não deu projetos, ele não deu programa de governo. E quem vota em programa de governo? Pessoal do Novo, talvez, parte do pessoal do PSDB, pessoal do Ciro Gomes, com certeza, acabou. Parte do eleitor do PT, só isso. Isso daí é um discurso extremamente segmentado, extremamente restrito a uma parte da população. A maior parte das pessoas não tem a mínima ideia do que é programa de governo. Então, quando você fala que o Sérgio Moro foi mal na entrevista porque ele não deu projeto de país, não deu um programa de governo, isso daí para mim não é problema nenhum. Eu acho que para 95% das pessoas isso não é problema. Então, você tem que ter uma comunicação que ela tem que ser mais ou menos distinta para com a sua militância e para com o povo em geral. Então, o Bolsonaro faz isso de forma mais ou menos, porque para a militância ele vai falar de mamadeira de piroca. E para o povo ele vai fazer um discurso um pouco mais antissistema, falar que é culpa dos governadores, culpa do
do STF, culpa do Congresso, coisa do tipo. Então, com o povo, você tem que ter uma linguagem um pouco mais popular. E não estou falando que tem que ser rasteiro a argumentação, mas tem que se comunicar com uma forma mais sentimental, uma forma menos tecnocrática. Então, eu acho que a entrevista que o Sérgio Moro fez no Flow, eu achei que ela foi até que bastante positiva. Porque, como eu tenho argumentado aqui nos vídeos, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que estimular a sua militância, ou seja, você tem que ter uma comunicação que no mínimo não broche a sua militância e conseguir uma parte aqui que chega para o povo. Então, aqui na parte da militância, o Sérgio Moro já estava fazendo xixi fora do pinico, já estava elogiando o André Mendonça. A militância dele ficou bastante broxada. Aqui ele já foi um pouco melhor. Ele, por exemplo, falou que era contra a legalização das drogas de um jeito bem ruim, ele fugiu da discussão, mas isso aqui provavelmente ele foi instruído a não entrar nessa discussão porque ele seria trucidado se ele entrasse pela sua própria militância. Então isso aqui eu acho que ele fez até que bem feito. Outra coisa é como que ele vai se comunicar com o povo. E aqui eu acho que é o principal problema do Flow, dessa entrevista no Flow. Ele ainda não consegue fazer essa comunicação com o povo. Então pare de tentar se comunicar com esses 5% da população que quer defender a democracia, dessa coisa extremamente genérica, que acha tanto Lula quanto Bolsonaro uma ameaça à democracia. A maior parte das pessoas não vê esse problema. Vem o problema do quê? O gasto tá caro, o cara não resolve. Isso a pessoa realmente impacta a vida dela. Então, só comparando aqui com o Lula, o que o Lula fala para sua militância? Para sua militância ele fala que ele está combatendo o fascismo. E para o povo ele fala da picanha. E o legal aqui do Flow, eu não vi ainda o podpar lá do Lula, mas uma coisa legal aqui da picanha é que a picanha não é só um negócio material, ela desperta um certo sentimento nostálgico de uma época em que a gente era otimista com o futuro. Por isso que eu acho que essa coisa da picanha é tão eficiente. E não é apenas coisas de progresso material, é isso que as pessoas não entendem. Ah, mas então você tem que melhorar a qualidade de vida. Não é isso. É uma proto-utopia que o cara quer te trazer de volta. E ele faz isso de forma muito eficiente. Beleza? Então, outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é a questão das fake news. Fake news aqui no Brasil corre solto e o Bolsonaro é mestre nisso. Então, alguns passos da fake news para vocês ficarem de olho. Primeiro, você tem que achar eu não sei se a ordem é exatamente essa, tá? Você tem que achar um conflito social. Ou seja, você tem que achar alguma coisa que você sabe que vai polarizar com a sociedade. Se você fizer alguma coisa muito razoável, isso daqui provavelmente não vai dar certo. Segunda coisa é que você tem que misturar com a verdade. Ou seja, mesmo a fake news, ela não pode ser totalmente falsa. Ela tem que dialogar um pouco com a realidade. E em terceiro lugar, você tem que esconder as fontes. Então, o Bolsonaro agora, recentemente, estava falando, olha a fake news dele. Ah, os institutos de pesquisa não são confiáveis e já estão mostrando que eu estou muito mais perto do Lula do que estão falando por aí. O que ele falou é estritamente mentira? Estritamente mentira não é, mas é enganoso, porque teve uma pesquisa onde ele realmente estava muito mais perto do Lula do que as outras pesquisas, mas quando ele fala de coisas genéricas, ele está falando também sobre um negócio de que as pessoas elas têm uma certa relutância em acreditar em pesquisa eleitoral. Isso daí vai tanto para a esquerda quanto para a direita. É que hoje o pessoal da direita critica mais a pesquisa eleitoral, mas até se o Lula tivesse muito atrás, era o pessoal da esquerda que estaria falando que a pesquisa eleitoral não é confiável. Muita gente do Ciro Gomes aí fala que as pesquisas eleitorais são zoadas, elas são viesadas para prejudicar o Ciro Gomes. Você vai ver isso nos comentários, é bastante frequente. Então, o Bolsonaro ele vai tocar em todas essas partes aqui com uma destreza bastante boa. Ele vai pegar um conflito social que as pessoas têm um certo ceticismo com relação a pesquisas eleitorais, ele vai misturar com um pouco de verdade, porque realmente
caiu a diferença, caiu pouca, mas caiu, e ele nunca fala em qual pesquisa é, ele vai falar as pesquisas aí, e daí ele também não faz a distinção entre primeiro turno e segundo turno. Ele segue muito bem aqui a cartilha de como construir uma fake news eficiente, beleza? E agora, última coisa que eu queria comentar aqui com vocês, na verdade não é a última coisa porque eu acabei de pensar em uma outra, é a questão do Auxílio Brasil, que eu acho que não vai garantir a reeleição para o Bolsonaro, e eu já falei isso em vídeo passado, que seria muito complicado para ele. Porque tem um certo problema de causa e consequência. Uma das coisas que mais me intriga na vida é a questão de causa e consequência. Então, por exemplo, a pessoa ela avalia mal o governo Bolsonaro porque ela vota no PT, ou ela vota no PT porque ela avalia mal o Bolsonaro? Qual que é a causa e qual é a consequência? Então, existe uma parte da população bastante grande que é mais associada ao PT e ela já tem uma predisposição muito grande a não gostar do governo. Então, ela com certeza vai ser muito mais difícil de você conseguir convencer essa pessoa de que o Bolsonaro, por exemplo, faz um bom governo. Digamos que o Bolsonaro fizesse um bom governo. Parte substancial do eleitorado brasileiro seria muito difícil de ser convencido disso. E a parte do Auxílio Brasil é bem isso que aconteceu. Porque é o pessoal, principalmente do Nordeste, que tipicamente já não gosta do Bolsonaro, tipicamente tem uma aliança muito forte com o PT, historicamente. Então eles já têm uma certa reticência, uma certa desconfiança do Bolsonaro. Então aqui entrou 3 problemas principais. Primeiro é a questão que não existe espaço fiscal para você fazer um Auxílio Brasil muito grande. Então o próprio valor que você vai fazer do Auxílio Brasil é um negócio que é bastante limitado. Segundo lugar, que a inflação está comendo solta. Ou seja, mesmo que você consiga dar o dinheiro para a pessoa, existe uma chance bastante alta de aquele dinheiro não conseguir comprar muita coisa por causa da inflação. E aqui o terceiro ponto, que é o que mais está se comunicando com essa questão de causa e consequência, que é quem é a principal autoria desse Auxílio Brasil. E você vai ver, principalmente naquelas pesquisas da Quaest, da Genial Investimento, você vai ver que é muito claro que quem avalia mal o governo federal fala que o Auxílio Brasil é basicamente o Congresso Nacional. Quem avalia bem o Bolsonaro vai falar que é o Bolsonaro o principal responsável. Ou seja, a pessoa que está recebendo isso, mesmo que não tivesse nem o primeiro nem o segundo problema, a pessoa que está recebendo esse dinheiro, ela teria que falar que é o Bolsonaro que está fazendo isso. E nessa parte da população, o pessoal acha que o Bolsonaro é pouco responsável por isso. Ou seja, você tem aqui no mínimo 3 problemas que vai complicar muito a vida de qualquer pessoa que esteja na posição do Bolsonaro. Beleza? Então isso aqui é basicamente o que eu queria fazer. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu estou dando umas engasgadas e tal. Então comentem embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu preciso ver o flow do Ciro Gomes, que eu ainda não vi. Eu preciso ver esses vídeos recentes do Ciro Gomes que vocês também pediram sobre os reacts. Mas assim, Moro, eu acho que você ainda consegue bastante voto se você jogar as cartas corretas. Esquece esse papo de terceira via, pelo amor de Deus. E Ciro Gomes, cara, vai ser difícil. Vai ser bem difícil para você. Eu acho que você está numa situação muito mais desconfortável do que o Moro. Ah, mas o Ciro tem projeto de país. Dane-se. Projeto de país não ganha eleição. Desculpa, dói, mas não brigue com o mensageiro. E última coisa que eu queria falar. Nossa, eu não posso esquecer isso. Outra coisa. Eu não sei direito qual a estratégia que o Ciro Gomes tem que fazer. Eu mais ou menos sei o que o Ciro Gomes não deveria fazer, mas eu tenho uma dificuldade meio grande de entender o que ele deveria fazer de fato, porque eu acho que ele está numa situação muito complicada, eu não queria estar na pele dele. Agora, o Moro, para mim, é uma coisa muito clara. Digamos que no Brasil, o antipetismo é uma coisa muito pequena. E parte do antipetismo ainda toca no antibolsonarismo, que é basicamente esse pessoal aqui, que é pequeno, mas é uma parte da população. Então, Moro, pelo amor de Deus, cara, você tem que bater no Bolsonaro. É metralhador em cima do Bolsonaro. Tô falando no sentido figurado. Metralhador em cima do Bolsonaro. Você prendeu o Lula. Você não precisa convencer
as pessoas de que você não é petista. Você não precisa isso. Claro, também não vai falar coisas muito absurdas lá que o pessoal mais gado pode achar estranho. Mas assim, você não precisa convencer de que você não é petista. Você precisa convencer no imaginário popular de que você não é como é que é? O Ciro Gomes falou outro dia lá? Uma variante do bolsonarismo. Se você quer ir para o segundo turno, você tem que tirar muito fortemente essa vinculação da sua imagem com a imagem do Bolsonaro. E, última coisa, não menos importante, hoje o antibolsonarismo é muito mais forte do que o antipetismo. Então, Moro, você tem que pegar 80% do seu tempo e só lascar chibatada no lombo do Bolsonaro, sem parar. E na hora que na hora que o Lula vier falar com você fala assim, ó, fica quieto aí, que cala a boca, senão eu te prendo de novo. E continuar batendo no Bolsonaro, entendeu? Beleza? Vou fazer um vídeo aqui do Ciro Gomes, mas eu preciso pensar um pouquinho melhor aí para algumas dicas. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.